Seguimos com muito mais notícias e informações aqui no Jornal Jovem Pan. E o PSDB, que já foi um dos maiores partidos do Brasil, vem perdendo tamanho e importância no cenário político brasileiro. Sobre o destino da sigla, que vive um dilema entre apoiar Lula ou Bolsonaro e o que esperar do Congresso Nacional em 2023, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal reeleito, Carlos Sampaio, do PSDB paulista, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, é um prazer estar aqui no Jornal da Jovem Pan, com a participação do Rodrigo Constantino, a quem agradeço pelas referências que fez inúmeras vezes à minha coerência histórica e também ao SCAF, que podemos participar juntos desse programa. Perfeito, deputado. Primeiramente, parabéns pela reeleição, certamente muitos desafios pela frente. Agora, eu queria trazer a informação que já destacamos no enunciado, porque o partido do senhor, o PSDB, na formação de federação com cidadania, foi o que mais perdeu representatividade. A atual bancada tem 29 cadeiras e para a próxima legislatura serão 18 deputados, 11 cadeiras a menos. Agora, só para o público ter noção desse encolhimento ao longo dos anos, em 2014, nas eleições, cujo segundo turno foi disputado entre Lula e Aécio Neves do seu partido, o PSDB conseguiu eleger 54 deputados federais. Queria saber do senhor o que aconteceu com o PSDB e qual será o seu destino nessa sigla, por gentileza. Daniel, na verdade, desconhecer que o PSDB se amesquinhou é desconhecer o óbvio, não teria nem sentido fazer isso. Eu fui líder por 4 vezes do meu partido, em 2013 e em 2015, com 54 deputados. Depois fui líder novamente no governo Bolsonaro, em 2019 e 2020, com 32 deputados federais do PSDB, nacionalmente falando. E agora estou como deputado federal numa bancada de 13 deputados. Isto tudo é fruto dos próprios posicionamentos adotados pelo PSDB, que nos últimos anos não soube reconhecer, e eu me incluo dentre estes, não soube reconhecer que nós tínhamos uma posição clara. Ou nós caminharíamos do centro para a direita, ou nós caminharíamos para a esquerda. Eu tenho para mim que de 2010 para cá, o PSDB, que nasceu de centro-esquerda, foi caminhando para o centro-direita e para a direita, até pelas posturas que sempre adotou. Primeiro, de combate à postura do PT, a postura de corrupção que sempre existiu nos governos do PT. Eu fui líder durante 16 anos, ou melhor, por 16 anos eu fui deputado com o PT, sei do que eles são capazes, sei o que fizeram com o país. O PSDB sempre se posicionou contra, nós lideramos as mais importantes investigações do país, eu fui subrelator de quase todas elas, Mensalão, Petrolão, sanguessugas, processo de impeachment que liderei ao lado do professor Miguel Reale, do professor Hélio Bicudo, da Janaína Pascoal. Todos esses movimentos que nós fizemos foi com aval de todas as lideranças nacionais do PSDB, que se contrapunham ao estilo de governar do PT, que é um estilo em que eles se assenhoram de tudo o que tem no Estado, como se propriedade deles fossem. Veja, eu não mudei a minha história. Quem mudou a história são esses que agora estão migrando para a esquerda, e migrando para a esquerda, reconhecendo todos eles, tudo o que de ruim eles fizeram com o país. Tudo que o Fernando Henrique, o Alckmin, o Serra, o Aloysio Nunes defenderam, privatizações, reforma trabalhista, reforma previdenciária, fim do imposto sindical, tudo, privatizações, sem exceção, o PT foi contra. Como podem agora estar ao lado de alguém que tentou definhar o Estado brasileiro, tentou, ou melhor, agigantar o Estado brasileiro para definhar os outros posicionamentos políticos que existiam à época? Eu estou sendo muito sincero, eu prefiro manter a minha coerência histórica e continuar dizendo aquilo que eu dizia, porque não houve mudança no Partido dos Trabalhadores. Alguns me dizem, não, mas o Lula foi absolvido. Em hipótese alguma ele foi absolvido. Ele foi condenado com amplo conjunto de provas robustas, por um juiz em primeiro grau, por um tribunal regional federal, pelo STJ, pelo STF, em todas as instâncias e em quase todas elas por unanimidade. 4 instâncias. Depois, por uma manobra jurídica, anulou-se o processo
para que ele tivesse um novo início sem aquela prova que foi anulada. O que aconteceu? Nesse ínterim, o Lula fez 70 anos e, portanto, o Estado prescreveu o direito de punir o presidente Lula. E alguns me dizem que ele foi absolvido. Não, quando o Estado teve a oportunidade de opinar sobre o caso dele, o condenou em todas as instâncias. Não é possível que agora estejamos ao lado, ou estejam ao lado, integrantes do PSDB, que eu sempre respeitei, ao lado de alguém que desviou o dinheiro público desse país e foi condenado por formação de quadrilha, por corrupção passiva, foi condenado por organização criminosa. Não é possível. Não é possível, eu me assusto com isso. E eu percebo que deste PSDB que está migrando para lá, eu não tenho absolutamente nada a ver. Mas tenho dentro do PSDB ainda muitas pessoas que pensam como nós. E são estas pessoas agora, Daniel, que assim como eu, terminado o primeiro turno, declararam o apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio e estão empenhadas, essas pessoas, na campanha de ambos, como eu estou. E por quê? Porque eu sou contra o PT? Não, porque eu sou a favor do país. E estar contra o PT agora é ser a favor do país. Por quê? Porque, eu repito, eu sei o que eles fizeram com o nosso país. Agora, deputado, diante de todo esse cenário que o senhor descreveu para a gente, o senhor pretende continuar no PSDB? Já negocia com outro partido? O senhor falou que tem um grupo que pensa como o senhor dentro desse partido, mas qual é o tamanho desse grupo? É o suficiente para que o senhor permaneça na legenda? Deixe-me dizer, é a maioria hoje. Por incrível que pareça, para minha alegria, é a maioria que pensa assim. Nós temos um norte para nós, que é o Rodrigo Garcia, que foi o primeiro a declarar o apoio ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Teve uma postura que é aquilo que nós esperávamos dele. Grande parte da bancada dos 13 eleitos, eu diria que a grande maioria está com o Bolsonaro, nem todos são de São Paulo. Dos 3 de São Paulo, 2 têm uma predileção para votar no Bolsonaro. Eu, particularmente, estou liderando, inclusive, as campanhas que posto a favor do Bolsonaro. E, portanto, eu creio que este grupo é que deve buscar um caminho para o PSDB. Seja a fusão com outros partidos, seja dando uma reconectada do partido com esses partidos de centro-direita, para que caminhemos juntos com o centro-direita e jamais com a esquerda, ainda mais, me desculpe aqui reiterar isso, uma esquerda corrupta, mentirosa e que sempre desviou dinheiro de nosso país. Deputado federal reeleito pelo PSDB, Carlos Sampaio, em entrevista aqui ao Jornal Jovem Pan. Seguimos com as questões e perguntas dos nossos comentaristas, começando com Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Parabéns pela reeleição e, novamente, em público, parabéns pela coerência. Eu discordo da social-democracia, mas respeito uma visão legítima de mundo, de política, e, ao mesmo tempo, a coisa mais básica é poder ter liberdade para podermos debater e trabalharmos as divergências. Nós estamos vendo a campanha do PT e usando aí o TSE, né, partindo para censura. Já temos censura prévia no país. Brasil Paralelo foi impedido de divulgar um documentário sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro, sem que o documentário tenha sido divulgado ainda e está censurado, sob multa de R$500 mil. A Jovem Pan está sendo perseguida, todo mundo sabe. Revista Oeste, Gazeta do Povo. Pergunta que eu lhe faço, deputado, se, nas palavras de Alckmin, né, o ladrão voltar à cena do crime, se o ex-presidente Lula for eleito, o Brasil corre perigo de viver uma espécie de ditadura, de censura à liberdade de expressão? Bom, isso não foi dito por mim, nem está sendo falado por mim, foi dito pelo próprio Lula. Ele quer regular mesmo as mídias, ele quer regular as redes, tem uma perseguição a você, tem uma perseguição ao Brasil Paralelo, isso antes mesmo dele assumir, mas ele defende essas teses junto ao TSE. Então, não é que eu acho que será assim, eu não tenho a menor dúvida que ele caminhará para este rumo, ou seja, ele quer ouvir aquilo que o agrada e ele quer impedir que as pessoas divulguem aquilo que é a verdade e que nós temos como provar. Tudo que eu falo, e por isso talvez nunca tenha sido, em momento algum, tido qualquer ação contra mim do TSE, sobre as coisas que eu pondero do PT, da esquerda e do histórico do Lula e dos seus comparsas, é porque tudo que eu falo com provas. Isso talvez a minha formação como promotor de justiça há 36 anos, porque eu
ingressei no Ministério Público com 23, tem me ajudado muito. Por quê? Eu não falo por falar, eu não falo por ter problemas com a esquerda. Eu falo por conhecer o proceder criminoso que eles tiveram durante 16 anos à frente do governo do nosso país. Alfredo Scaff. Carlão, parabéns pela eleição e também pela sua coerência, tanto quanto o governador Rodrigo Garcia, porque o PSDB nasceu em São Paulo forte em 94, com Mário Covas e Fernando Henrique, e ele se tornou um grande partido a partir de São Paulo. Então, essa coerência paulista com relação a essa opção, eu quero parabenizá-lo. De qualquer forma, muitas coisas ditas pelo candidato Lula são propostas que precisam passar pela lei, né? Ele fala determinadas coisas como se ele conseguisse fazer aquilo com uma canetada, mas, na verdade, depende da vontade do parlamento. Como é que o senhor enxerga o parlamento hoje completamente contrária a essas ideias de, eventualmente, regular a mídia, por exemplo, teria que passar por lei. A questão da responsabilidade fiscal teria que passar por lei. A questão do aborto, tudo passa pelo parlamento. Por que essas propostas soam como um futuro presidente ou não, se elas são de competência do parlamento? Como é que o senhor enxerga isso a partir da próxima legislatura? Scaff, foi muito bom você ter comentado isso, e é um assunto que tanto eu me preocupo, como muitos se preocupam, que eu até pediria licença a vocês, eu fiz um levantamento de como é que está hoje, digamos assim, o que a gente pode esperar da Câmara se entrar, por exemplo, o presidente Lula. É apenas um exercício de poder aqui para a gente poder conversar sobre números concretos. A esquerda, somando PDT, 17 deputados, PSB, 14, PSOL e Rede, 14, Solidariedade, 7, mais o PT, tem 128 deputados. O número, só para te dar uma ideia, por exemplo, não é possível nem de barrar um eventual impeachment contra o presidente Lula, caso houvesse, que precisariam de 171 assinaturas para impedir um impeachment. A esquerda se amesquinhou e muito, e de fato o bolsonarismo e os deputados eleitos pelo centro e pela direita cresceram e cresceram bastante. Só para você ter uma ideia, como é que ficaria a Câmara com o Bolsonaro eleito? Os bolsonaristas na Câmara, as pessoas que têm um pensamento semelhante ao do presidente, hoje somariam 330 com o MDB e 288 sem o MDB. No Senado, nós teríamos uma maioria conservadora, também ligado ao centro e à direita, que nós teríamos dos 81, 57 ligados ao pensamento de centro-direita, se o MDB estivesse junto, e 47 sem o MDB. Portanto, em ambas as casas se tem uma maioria esmagadora para governar com o pensamento da atual gestão. E nada tem a ver com o pensamento da esquerda, particularmente dessa esquerda, repito, retrógrada e criminosa, que quer de novo se assenhorar do poder. Eles teriam muitas dificuldades, eu rezo e trabalho para que isso não aconteça, mas se eventualmente acontecesse, graças a Deus temos uma Câmara e um Senado que foram eleitos com uma visão completamente diferente da deles, para o bem do país. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Nós estamos entrevistando o deputado federal reeleito pelo PSDB, Carlos Sampaio. Deputado, queria fazer mais uma questão para o senhor, justamente porque o senhor integrou o Ministério Público, foi promotor de justiça. Como o senhor tem visto essas ações, esses episódios que estão vindo à tona em relação a assédio eleitoral? Muitos patrões estariam incentivando ou pedindo ou obrigando seus funcionários a votar em candidato A ou B. Hoje, inclusive, senadores se reuniram com a Procuradoria-Geral do Trabalho para pedir rigor do Ministério Público contra esse tipo de situação. Preocupa esses casos que estão vindo à tona? É preciso um rigor maior do Ministério Público? Gostaria de uma rápida análise do senhor. Sem dúvida, esse rigor ele tem que existir, porque, de fato, eles estão trilhando novamente esse caminho. É um caminho de forçar a votação para um lado, aliás, chama a atenção de todos aqueles que, como eu, que votam no Tarcísio, que votam no Bolsonaro. É imprescindível que estejamos votando no dia 30. Por quê? Abstenção e voto nulo ajudam o presidente Lula, ou seja, são votos
contra o nosso país. Faço essa reflexão aqui, porque é muito importante que nós tenhamos votos no dia. Eu estou muito convencido de que realmente o presidente Bolsonaro está à frente agora, particularmente com São Paulo, Rio, Minas Gerais e também o Paraná, e com o Caiado e tantos outros que agora podem cuidar da campanha do Bolsonaro e antes cuidavam, e é mais do que compreensível, das suas próprias campanhas. Eu estou muito confiante. Quanto ao Tarcísio em São Paulo, eu não tenho a menor dúvida de que nós teremos êxito, mas muito confiante de que o Brasil continuará neste caminho que está trilhando e que os próprios brasileiros, ao escolherem senadores e deputados, demonstraram claramente, porque são senadores que representam os estados e deputados que representam a população, que é o que eles querem para o país. Repito, continuo com a mesma coerência que tive desde que entrei como deputado federal em 2002. Combato aquilo que faz mal ao país, combato condutas criminosas, combato privilégios, combato desvio de dinheiro público, não tenho receio de ir para cima de quem quer que seja. Muitas pessoas se preocupam pelo fato de que as pessoas vão atrás da sua história. Quem não tem vergonha da sua história quer mais que as pessoas conheçam. Tudo o que falo e penso consigo reproduzir na tribuna da Câmara sem receio algum da minha história, porque a conheço muito bem e sei que aquilo que estou falando tem a ver com aquilo que sempre defendi, quer nos meus valores de família, quer nos meus valores como profissão minha, que é a Promotoria de Justiça há 33 anos, da qual só estou licenciado. Então, peço mesmo que nossos colegas do Ministério Público estejam atentos. Aqui aproveito para dizer mais uma coisa. Veja, como todos estamos no mesmo caminho. O juiz Sérgio Moro fez o que tinha que fazer na Lava Jato e sempre teve meu aplauso. Teve um problema seríssimo de discussão com o Bolsonaro? Teve. Pensavam diferente sobre pontos? Sim. Mas quando o que estava em jogo era o futuro do país, ele voltou novamente a apoiar o presidente Bolsonaro e, portanto, demonstrando que entre o crime e alguém com quem ele tem divergências, ele fica com o nosso país e não com aquele que cometeu esses crimes. Falamos de eleições, também expectativa para a próxima legislatura e o futuro do PSDB com o deputado federal reeleito Carlos Sampaio, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos vocês.